Por muito tempo eu acreditei numa mentira silenciosa. E eu achei que ser uma boa mulher, uma boa parceira, uma boa mãe significava ser invisível. Eu mergulhei tanto nas necessidades da casa, no cheiro da limpeza, nas roupas dobradas, que, sem perceber, eu me dissolvi. E quando eu finalmente parei e olhei no espelho, eu não reconheci a pessoa que estava ali. Eu vi uma gerente do lar, mas eu não vi a Vanessa. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Depois de tanto tempo, sumida daqui, hoje eu não vou mostrar receita, nem tour de organização, nem comprinhas para vocês. Hoje eu preciso abrir meu coração de um jeito que eu nunca fiz antes. Eu preciso falar sobre o dia em que eu percebi que o brilho da minha casa estava custando mais o meu próprio brilho, sabe? E eu sei que se você está assistindo isso, tem uma grande chance de saber exatamente do que eu estou falando. O serviço da casa, ele tem uma armadilha, assim, cruel, eu diria. Ele nunca acaba, E o ciclo eterno de a gente limpar, limpa para sujar, cozinha para comer, aí lava para sujar de novo, Esse ciclo não acaba. E se você não tomar cuidado, você se torna apenas uma peça ali que faz essa engrenagem girar. E eu me vi vivendo no automático, sabe? A minha mente, ela tava sempre na próxima tarefa, no próximo prazo, na próxima necessidade de alguém. Mas assim, no fim, tava sempre menos na minha, sabe? Na minha necessidade. A pior parte era a frustração silenciosa que eu sentia. Não é que eu odeio cuidar da minha casa, ou que eu não ame ver tudo bonito e cheiroso, tudo arrumadinho, sabe? Mas a frustração, ela nasce quando você percebe que seus talentos, os seus estudos, os seus projetos, as coisas que você gosta, que faz o seu coração bater forte, sabe? E tudo isso tá engavetado. E eu me tornei essa pessoa que resolve as coisas. Eu olhava para os meus livros, ali tudo na gaveta, sentia até uma angústia às vezes, porque eu estava tão preocupada, garantindo que a vida de todo mundo funcionasse, que eu acabei esquecendo de viver a minha. E o serviço doméstico, quando ele não é equilibrado, ele tem esse poder de nos apagar, sabe? Ele rouba seu tempo, sua energia, sua criatividade e lentamente a sua identidade. E você para de ser a mulher com sonhos e passa a ser apenas a dona de casa. Aos poucos eu parei de me arrumar, eu pensava assim, vou passar perfume, vou me arrumar para ficar limpando, sabe? E eu pensava, poxa, eu preciso mudar isso. Eu parei de estudar, eu parei de ter conversas sobre assuntos que eu gostava, eu me tornei um reflexo das necessidades da minha família. Se eles precisavam de janta, eu era cozinheira, se eles precisavam de roupa, eu era lavadeira, sabe, assim, se eles precisavam de conforto, eu era o colo, principalmente as crianças, que exigem bastante da gente. Mas e quando eu precisava de mim, sabe? Eu não tava lá, eu sempre colocava a necessidade deles na frente e eu acabava não reservando sequer um tempinho para as minhas necessidades, sabe? E isso me prejudicou profundamente, como mulher e como indivíduo. E eu sentia que eu estava falhando comigo mesma, sabe? Eu olhava para as outras mulheres que pareciam ter tudo sob controle, carreira, casa, autocuidado, e eu me sentia inferior. E eu achava que o meu sacrifício era o preço a pagar para ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa, mas eu estava errada. E uma mulher anulada, a mulher anulada, que ela esqueceu de quem ela não consegue entregar a sua melhor versão para ninguém. E eu tava dando o meu cansaço, não o meu amor, sabe? Eu perdi a minha autoconfiança, eu questionava se eu ainda era capaz de fazer qualquer outra coisa além de cuidar da casa. É uma sensação muito ruim, assim, de invisibilidade, sabe? Que vem de dentro para fora. Mas todo ciclo tem um fim. E o meu fim começou quando a dor de ser invisível se tornou maior do que o medo de mudar. E aí eu decidi voltar a focar na minha essência e na minha identidade.
Então, nos meus gostos pessoais, como ler, estudar, ser feliz comigo mesma, sabe? Foi como se eu estivesse pedindo licença para mim mesma para voltar a existir. E, gente, assim, não foi e não é fácil. A culpa, ela sempre tenta voltar o tempo todo, sabe? A casa bagunçada, a vontade de largar tudo para arrumar. Mas eu entendo, e eu entendi, na verdade, que a minha sanidade mental, sabe? A minha identidade, a minha felicidade, elas são inegociáveis a partir de agora. Eu tive que aprender a dizer não, a delegar e aceitar que a casa, ela não precisa estar perfeita 24 horas por dia, que o que precisa estar inteira sou eu. E eu fiz muitos planos para 2025, onde foram frustrados por uma única ação, mas em 2026 já está sendo diferente e tô muito feliz por isso. Então, se você tá me assistindo e se você se sente assim hoje, sufocada pela rotina, né? Eu quero te dizer o seguinte: você não é a louça que você lava, você não é a roupa que você passa, você é a mulher com sonhos, com talentos, com desejos que merecem espaço também. E a sua casa, ela não vai cair se você tirar 1 hora por dia para focar em você, para você fazer o que você gosta, o que você deseja, nem que seja para ficar de pernas pro ar, descansando. Hoje eu ainda cuido da minha casa, ela continua sendo o meu refúgio, o lar da minha família, né? Mas ela não é mais a minha prisão e eu aprendi a equilibrar esses papéis. Eu sou dona de casa, sim, mas antes disso eu sou a Vanessa. Eu sou profissional, sou criativa e com muita vontade de crescer. E é um efeito você, né? Que começa exatamente aqui, quando você decide que não vai mais aceitar ser um personagem secundário da sua própria vida, né? Porque é isso que acontece. Então, assim, na verdade esse vídeo ele foi um desabafo, mas eu espero que ele sirva de faísca para você que está aí do outro lado, não se deixar apagar. Recomece e se dê prioridade. O primeiro passo é o mais difícil, mas é o que te leva de volta para você mesma. E eu quero muito continuar essa conversa com vocês nos comentários e eu adoraria saber que vocês compartilhassem comigo como vocês se sentem, se vocês já se sentiram assim. Vamos criar aqui uma rede de apoio, o que vocês acham? Eu acho que seria uma ótima oportunidade a gente dividir esses nossos pesos. E se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E é isso. Espero vê-los no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!